Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca. Quando o Papa Emérito Bento XVI visitou a Polônia em maio de 2006 no Memorial de Auschwitz, onde foram mortos mais de 1,5 milhões de pessoas, judeus e não só, o Papa fez uma pergunta que deixou de boca aberta muitos fiéis, quando ele perguntou sobre onde estava Deus perante esse massacre todo de judeus e não só pelos nazistas nesse campo de concentração, o silêncio. E essa questão deixou as pessoas um pouco confusas sobre como essa pessoa representante da Igreja Católica perguntar sobre essa mesma ausência de Deus perante esses milhares de mortes. A frase completa é a seguinte: em um lugar como este faltam palavras. No fim, pode haver apenas um silêncio no qual um coração clama por Deus. Por que Deus, o Senhor, permaneceu em silêncio? Como pode tolerar tudo isso? Onde estava Deus naqueles dias? Por que ficou ele em silêncio? Como pode ele permitir esse massacre sem fim, esse triunfo do mal? Esta frase pode deixar qualquer religioso e não só um pouco mais reflexivo a perguntar e interrogar sobre a omnipresença de Deus. Mas é incrível quando vemos alguns pensadores antes do Bento XVI, no século III, fazerem essa mesma interrogação sobre a própria omnipresença de Deus, a omnipotência de Deus. Como funciona? Baseado na frase do Bento XVI, trago-vos 4 frases que vão fazer um pequeno contraponto no pensamento do Bento XVI, que vamos aqui a refletir. Mas lembremos que isso não é uma crítica à religião direta que eu faço aqui, mas é uma oportunidade que eu abro para o canal para podermos discutir saudavelmente sobre essas mesmas questões. Quem tiver alguma resposta para dar, por favor, de comentar aí por baixo, fazer a pausa quando chegar a frase, comentar sobre esse mesmo desafio que esses pensadores fazem sobre Deus, sobre a religião. Por favor, não esquecer de inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Já no século III a.C. surge um paradoxo de Epicuro, quando ele procura interrogar sobre a própria existência de Deus e a existência do mal no mundo. E a frase é a seguinte: ou Deus quer impedir o mal e não pode, ou pode, mas não quer. Se quer, mas não pode, é impotente. Se pode, mas não quer, é malévolo. Mas se ele quer e pode, de onde vem então o mal? Encontramos no livro Cartas Máximas e Sentença de Epicuro. Ele escreveu no século III a.C. E com esse paradoxo de Epicuro aqui nós podemos agora pensar muita coisa sobre a própria frase do Bento XVI. Onde estava Deus? Então você agora vai conjugar sobre a questão do mal, a existência de Deus. Como fica essa mesma questão perante a nossa humanidade, perante o nosso mundo atual, que a gente vive com tanta maldade acontecendo. Então, você se pergunta, de onde vem o mal? Então, se sabe a resposta, por favor, de comentar aí por baixo. E nessa mesma cena, vai surgir aqui o Charles de Montesquieu, já no século XVIII, vai conseguir interrogar muito sobre a questão da religião. E a frase de Charles de Montesquieu é a seguinte: os homens são extremamente levados a esperar e a temer, e uma religião que não tivesse nem inferno nem paraíso não lhes poderia agradar muito. Isso, né? Charles Montesquieu, do Espírito das Leis, em 1748. Essa mentalidade também que nós podemos aqui ver que Charles Montesquieu vai interrogar muito sobre essa questão da própria religião. Sem sustento, se tirarmos o paraíso, tirarmos o inferno, a religião desaba. Será verdade? Então, comenta aí por baixo. E para darmos mais um choque de realidade nesse mesmo pronunciamento do Bento XVI, agora trago aqui a frase do Bertrand Russell, um pensador, um filósofo, que vai responder da seguinte maneira: se Deus conhecia de antemão os pecados de que a humanidade seria culpada, então ele foi claramente responsável por todas as consequências desses pecados quando decidiu criar o homem. Podemos ver aqui no livro Por que Não Sou Cristão, de 1927, de Bertrand Russell. E agora, como é que nós estamos perante essas frases? Será que você vai contrapor essas mesmas ideias? Qual é a tua justificativa para poder contrapor essas ideias do Bertrand Russell? Escreva aí nos comentários que eu quero ler a sua participação. É importante que a gente consiga responder essas questões e conciliar a fé e a razão para que ou fortifica a fé da pessoa que acredita ou então confirma a descrença dessas pessoas também que não acreditam em Deus.
Por isso que a última frase do século XX, de um pensador, vai falar sobre essa mesma investida, como a religião faz, transforma o ser humano na sua própria negação. Então, diz o seguinte aqui, essa frase desse pensador magnífico. A religião torna-se, portanto, a prática da alienação por excelência. Ela supõe o corte do homem consigo próprio e a criação de um mundo imaginário, no qual a verdade se encontra ficticiamente investida, do Michael Onfray, no Tratado de Teologia, 2005. Essas frases polêmicas que eu trouxe aqui é para podermos compreender como a religião pode ser também alvo de crítica. E não só é um manto sagrado, que nós podemos ver desde o Bento XVI, outros pensadores vão trazer aqui uma breve reflexão sobre alguns elementos fundamentais, sobre a onipotência, a onipresença de Deus e como a religião funciona dentro da humanidade. É importante que a gente veja esse aspecto como, não como uma crítica, mas como uma oportunidade que as pessoas têm de conseguirem responder não só a sua fé ou justificar a sua não fé sobre a questão religiosa, a questão de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, de compartilhar para mais pessoas. Daqui é o Jovete. Muito obrigado e até a próxima.